Bom dia, Diego. Oi, gente. Bem aí? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Vamos aí. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Pipoca. Oi, tudo bem? Oi, senhores. O senhor está ótimo. Bom dia, Pipó. Oi, Isa, tudo bem? Bem, e você? Estamos aí. Vamos devagar e sempre. Isso.
Muito bem. Então, que eu ainda não falei, bom dia a todas. Vamos lá. Confirma comigo, é a última aula da apostila 3, certo ou não? Certo. Certo. Beleza. Muito bom. Então, vamos lá. Bom, são a aula de hoje e a aula da semana que vem são as últimas aulas de dinâmica impulsiva, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre as colisões mecânicas, com uma grandeza física aparecendo como suporte, e na outra aula, exercícios gerais, ok? Bom, como a gente já vem tratando, as colisões são eventos muito intensos e muito rápidos. E que, na verdade, a gente divide as colisões em 3 partes, que é a aproximação dos corpos, interação e afastamento. Quer dizer, aproximação, interação. Durante a interação, existe uma deformação e uma restituição. E depois ocorre o afastamento. Essas colisões podem ser unidimensionais ou bidimensionais. De uma maneira geral, a gente trata em unidimensional. Quer dizer, numa direção só, ok? Mas podem ter sentidos opostos ou não. Eu posso ter uma colisão em que os corpos se aproximam em sentidos opostos, se afastam. Eu posso ter uma colisão que os corpos estão se movimentando e continuam no mesmo sentido. Eu posso ter uma colisão em que um corpo bate, colide com o outro. Um fica parado, o outro continua. Eu posso ter uma colisão em que ele ocorre após a colisão, eles podem permanecer juntos e se movimentarem. Tá certo? Então, são essas variáveis que nós podemos sugerir para as colisões mecânicas. Tá certo? Bom, o que acontece? Em determinadas situações, a dúvida que ocorre é qual será a velocidade dos 2 corpos após a colisão. Então, a velocidade dos 2. Isso significa dizer que, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento do sistema antes do evento e a quantidade de movimento do sistema depois do evento, que acaba gerando uma equação, às vezes não é suficiente. Porque nessa equação tem 2 incógnitas, que seriam as velocidades após a colisão. Então surgiu a ideia de se determinar uma grandeza física adimensional, significa que ela não tem unidade, que relaciona as velocidades antes e depois. Ou seja, na linguagem que a gente usa para as colisões, as velocidades de aproximação dos corpos, portanto, do sistema, e as velocidades de afastamento desses corpos. Ok? Muito bem. Essa grandeza física ganha um nome. E ela é chamada de coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição. Que nós vamos representar pela letra Ezinho. Ok? E o que é essa grandeza física? Essa grandeza física adimensional, ela vai relacionar a velocidade relativa dos corpos de afastamento
sobre a velocidade relativa dos corpos de aproximação. É uma grandeza física positiva, portanto, o tratamento tem que ser módulo, mas a gente não vai se preocupar, porque a gente faz de uma forma que sempre esse número vai ser um número positivo. Tá? Agora, tem que entender que é velocidade relativa. Quem é que deu cinemática para vocês? O André. Muito bem. O André chegou a falar sobre velocidade relativa e problemas de encontro. Vocês lembram? Sim, Eu ele acho falou. que sim. E o Pimenta falou um pouquinho de velocidade relativa também. Isso. É que quando tem aqueles problemas de encontro, ultrapassagem, a gente pode resolver com as equações horárias ou pode também usar em determinados momentos o que a gente chama de velocidade relativa. Vale a pena a gente lembrar um pouquinho que a velocidade relativa, a velocidade relativa entre dois corpos é, de uma maneira geral, a diferença entre as velocidades dos corpos, também em módulo. Então, eu posso escrever VA, por exemplo, menos VB. Essa é a velocidade relativa entre os corpos. É assim que nós definimos. Diferença de velocidades. Agora, tem uns truques tranquilos aqui para a gente determinar. Por exemplo, se os corpos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é um menos o outro. Normal, estou no mesmo sentido, é escalar. Agora, se tiverem sentidos opostos, o que vai acontecer? A velocidade relativa será VA, por exemplo, menos VB. Agora, como o VB está no sentido oposto, a gente acrescenta um sinal negativo para ele. E, portanto, a velocidade relativa acaba sendo a soma das duas velocidades. Então, é um truquezinho básico que você não vai ter problema nenhum de trabalhar dessa forma. Se eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Se eles tiverem sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Repara que no contexto energético, se você tem uma colisão de dois carros, por exemplo, que estão no mesmo sentido, a energia cinética do sistema é a diferença da energia cinética dos corpos. Já, se eles tiverem sentidos opostos, a energia cinética do sistema é a soma da energia cinética dos corpos. Então, uma colisão frontal em sentidos opostos é muito mais violenta em nível energético do que no mesmo sentido. Então, quando vocês tirarem carta, ou se já tiraram, se vocês forem bater o carro, optem em bater no mesmo sentido, viu? Porque se bater no sentido oposto, é muito pior o estrago. Tá? Bom, então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Na parte de cima, nós vamos colocar a diferença das velocidades dos corpos quando se afastam. E aqui embaixo, a diferença das velocidades dos corpos quando eles estão se aproximando, seguindo essas regras. Ok? Só que a gente tem aqui um truque. Como é módulo, né? A gente costuma imaginar e fazer essa situação da seguinte forma, ó. Essa expressão poderia ser, por exemplo, VA menos VB, por exemplo. De uma maneira geral. E na parte de cima, para você não cometer
ter o risco de aparecer um número negativo, na velocidade de afastamento, a gente troca a posição das velocidades de baixo. Por quê? É meio lógico que após a colisão, a tendência do B ser maior que a tendência do A, que a velocidade de A após a colisão, porque ele vai receber um impulso. Então, o truque para a gente calcular o coeficiente de restituição, se por acaso, se, é tudo uma hipótese, tá? Nós vamos ver nas questões. Eu coloquei VA menos VB, em cima você põe o quê? VB menos VA, que são as velocidades após a colisão. Só isso, para você calcular o coeficiente de restituição. O resto é tudo igual. Só que... Oi? Tem uma pergunta no chat. A Bia pergunta assim: por que se usa módulo, então? Não, na verdade, assim, aqui é a definição, né? Do coeficiente de restituição. Veja que para cá eu já não usei mais o módulo. Porque ela fala assim, já que o sentido é considerado e podemos fazer a soma das velocidades relativas nos sentidos opostos. Sim. Então, veja bem, eu coloquei o módulo aqui porque é a definição do coeficiente de restituição dessa grandeza física dimensional. Aqui eu já estou calculando. E para eu não precisar considerar em módulo, se eu faço VA menos VB, aqui ser o quê? Aqui seria no mesmo sentido, certo? Aqui em cima também estaria no mesmo sentido. Só que com uma diferença. A tendência VB ser maior, V'B ser maior que VB, do que VA. Porque ela recebeu o impulso. Então, o que eu faço? Eu inverto para que esse número seja maior que esse. E aí eu não preciso me preocupar com o módulo. Veja, o módulo é só a definição. A partir daqui é como se já estivesse calculando. Certo? E você vai ver na hora das questões como aparecem os sinais aqui e a gente vai ver que não vai ter problema nenhum se a gente trabalhar desse jeito. Volto a falar, essa definição, aqui eu já estaria calculando. O que você acha que a Bia ficou contente? Sim, ela escreveu que tá bom, obrigada. Muito bem. Então ela entendeu. Muito bem. Por que ela não pode falar, Bia? Ela tirou o siso? Às vezes não tem microfone. Entendi. É que às vezes tira o siso, né? Sabe a professora Gi, de redação? Ela tirou o siso aí uma época aí, né? E a gente fez uma reunião, porque a gente dá aula junto no São Luís, né? Coitada, a gente tem uma reunião, ela não podia nem aparecer na reunião. Diz que ela estava um monstrão. Né? Ela não podia nem falar e nem aparecer. Bom, qual foi a Bia que perguntou? A Bia Rede, ela disse que o pai está em reunião, então ela não pode fazer barulho. A Bia Rede apareceu na minha aula. Fazia tempo que eu não via a Bia Rede. Eu estou errado ou ela nunca aparece? Não, a Bia sempre está aí. É? Sim, ela é quietinha mesmo, ela não é descarada que nem eu. A Bia Rede praticamente, não vou dizer que eu vi nascer, mas que eu sou da época que quando ela nasceu, sim. Porque eu sou amigo do pai dela pelo menos há uns 40 anos. Eu fiquei sabendo quando ela nasceu. Tá vendo como são as coisas? Pois é. Palavras? Grande parte desse grupo tem idade para ser meus filhos. Não, em outras palavras, eu tô velho pra caramba. Essa que é a verdade. Já tô no fim do corvo. Ó a curva descendente. Ó. Tamo junto, Pipoca. Tamo junto. Bom, muito bem. Grande Rui, Bia. Manda um abraço pro Rui, Bia. Coitado, trabalhando lá em casa. Muito bem. Agora, a gente tem algumas considerações a fazer. Que como esse número aqui
ele é um número puro, que a gente chama adimensional, sem unidade, como é uma fração, esse número pode ser, ele na verdade ele é entre 0 e 1. Certo? Bom, ele vai ser 0 quando o numerador for 0, porque o denominador não pode ser 0, entre aspas, né? Quem tiver na faculdade de exatas vai talvez conseguir dividir por 0, ou quase 0. Agora, vai ser 0 quando o numerador for 0. Se o numerador for maior que o denominador, isso aqui normalmente não acontece. Mas esses dois termos podem ser iguais. E esse número menor do que esse. Então, seria uma fração entre 0 e 1. Então, nessas condições, a gente tem algumas considerações a fazer. Alguns nomes que nós damos. Então, por exemplo, o que nós chamamos de colisão perfeitamente elástica. Colisão perfeitamente elástica. A colisão perfeitamente elástica será quando a velocidade relativa de afastamento for igual à velocidade relativa de aproximação. Ora, este número igual a esse número. Conclusão? O valor do coeficiente de restituição será 1. Ok? E você precisa estar atento a isso. Por quê? Porque, às vezes, o enunciado da situação fala uma colisão perfeitamente elástica. Ah, você já sabe que o E vale 1. E você vai ter que usar esse valor aqui. Vocês vão ver como a gente trabalha com isso, tá? Agora, eu vou fazer meio pequeno aqui, vocês me perdoem, para que eu não apague essa lousa para vocês, tá? Bom, eu também posso ter uma colisão parcialmente elástica. Então, uma colisão parcialmente elástica, que é perfeitamente parcialmente elástica. Ora, numa colisão parcialmente elástica, a velocidade relativa de afastamento ela é menor que a velocidade relativa de aproximação. E, por consequência, o meu E será um número maior do que 0 e menor do que 1. Ok? E eu posso ter uma colisão chamada colisão anelástica ou inelástica, também, tanto faz o nome, tá? Ora, a colisão anelástica é aquela que a velocidade relativa de afastamento é igual a 0. Ora, os corpos permanecem grudados após a colisão. Portanto, esse número é 0. Portanto, a conclusão que eu chego qual é? É que o coeficiente de restituição será igual a 0. Pronto. Então, no parcialmente elástico é uma fração.
vale meio, 0,8, alguma coisa assim. O que você tem que ficar atento, qual é? Na perfeitamente elástico E igual a 1, você tem que saber, e no anelástico E igual a 0. Isso é importante. Tudo bem até aí? Tudo certo? Agora, tudo... Professor, Pois não. usando a parte energética, é possível haver algum choque, tipo, perfeitamente elástico sem que, quer dizer, que haja dissipação de energia? Dissipação não, conservação. É isso que eu vou chegar agora, que eu vou falar. Ah, tá, Tá? perdão, perdão. Ó, as colisões mecânicas, elas obedecem o quê? O princípio da conservação da quantidade de movimento. Continua sendo igual, considerando o sistema isolado. Lembra? Numa colisão, o sistema é considerado isolado, porque a resultante das forças externas é nula, é desprezível. Agora, em relação à energia mecânica do sistema, muito bem falado por Dr. Davi, ou David, depende do país que esteja. Em japonês, Davi seria como? Davi, eu não sei, mas o meu seria, ao invés do V, seria um B. É bem esquisito. Bavi? Não, seria David, ó, algo assim, mais ou menos. Mas enfim, é bem esquisito. Entendi. Bom, então, em nível de energia, tá? A gente pode falar o seguinte, que na colisão perfeitamente elástica, a energia mecânica ela é constante. O sistema é conservativo. Ei, o sistema, hein? Não é cada bolinha, cada corpinho. É o sistema. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Já na colisão parcialmente elástica, logicamente que a energia mecânica não é constante. Não há conservação da energia mecânica do sistema. E, logicamente, também, numa colisão anelástica, também não haverá conservação da energia. Energia mecânica não é constante também. Certo? Então, a única situação para o sistema onde a energia mecânica é constante é numa colisão perfeitamente elástica. Agora, não se esqueçam, em todas as situações haverá conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Beleza? É legal o Thomas. É Thomas ou Tomás que fala? Thomas ou Tomás? Tomás, professor. Tomás. Ele fica aparecendo aqui na minha timeline aqui. Vocês veem ele. Já vi? Vocês veem a fotografia dele ou não? A fotografia dele é ele dando um sorriso maravilhoso. Então é legal porque ao vivo eu vejo David. E a fotografia eu vejo Tomás dando risada para mim. Tipo assim, puta que legal. Isso me dá uma alegria. E aí eu tenho também na minha timeline a Ana Beatriz, que a fotografia da Ana Beatriz é um olhar que eu definiria como, sabe quando você está numa selva, você já deve ter participado numa selva, ficar sozinho numa Não, selva. pro. Não, todos aqui devem ter participado. Não é possível. Numa selva perdido na África. E de repente aparece uma pantera. O olhar da Ana Beatriz é um olhar de pantera. Então vejam a alegria que eu tenho quando eu dou aula. Eu tenho uma pantera olhando para mim, eu tenho o Thomas dando aquele sorriso maravilhoso e David com seus trejeitos e trejeitos aqui ao vivo. É uma alegria. Eu fico muito contente. Então, vou bater uma foto
Depois dessa sessão de inutilidades que eu falei, vamos bater uma fotinha. Professor, Pois não. analisa mais fotos também, tem bastante ainda. Mas eu não estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo ver. Como é que eu faço para ver todos? Nossa, 51 conversa no chat. Meu Deus do céu. Como vocês conversam, eu não participo de nada. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ah, tá. Tá bom, vai. Bruna Silva. Não aparece nada. Caiane não aparece nada. Diego. A Bia. A Bia com uns trejeitos violetas. Acho que são umas violetas que ela colocou aqui. Muito fofo. Felipe. O Felipe, aquela foto básica, né? Que se olha no celular, tal, tá preparado para a caça. Muito bem. André, outro sorrisão. Eita, sorriso bom, muito bom. A Ana já está pantera. A Isa. Essa fotografia da Isa deve ser um trabalho de... Como é que chama esse trabalho aí, Isa? Dessas senhoras que fazem essas coisas. Isso é uma indígena maia tecendo um tipo de um tecido que eles usam para fazer saia. Olha que legal. É um tipo de saia, na verdade, né? Muito bom. Legal, legal. Porque eles não costuram roupa, pipoca. Eles tecem e eles têm jeitos de amarrar. Então, eles tecem o tecido do tamanho, do jeito certo para vestir. Entendi. Legal. Bom, a Rúbia não está aparecendo. Fernanda. Fernanda está com um chapelinho lindo na cabeça, como se ela tivesse indo ver uma exposição de arte. É isso que me passa. Então, ela é uma pessoa descolada. Larissa com um olhar meigo, com o sol batendo entre a face maravilhosa. Meu, Alfredão. Alfredo, é você aqui, Alfredo? Não. Sou eu, sim. Porra! Galã, hein, Alfredo? Galã, rapaz. Olha que bonito o cara tá olhando tal. Aí eu não tenho mais ninguém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tem, deixa eu ver. Ah, tem, deixa eu ver, deixa eu ver. O Silas. Silas também é alegre. Bem alegre, com uma luz lateral. Muito bom. Natália. O que você fez com esse cachorro, Natália? O que é esse cachorro? Esse cachorro é aqueles que é tudo cheio de ruga, assim? Não, pronto. Esse qual que é? Você não sabe. Ele tem... Colocaram uma máscara nele, né? Isso, Pro. Muito bem. E a Letícia... É um com a Pokémon, sua- professor. É Pokémon? É, inspirado no Pokémon, professor. Tá. E a Letícia, na sua foto, versão modelo também, né? Novela das 7. Né? Coisa linda. É isso. Muito bem, fiz a análise. Depois, se vocês colocarem mais fotos, eu faço a análise. Certo? Não esqueci de ninguém, né? Muito bem. Então, beleza. Continuando, depois da sessão bobagem, vamos lá. Bati foto, vamos começar aqui. Não vou atender. Estou dando aula. Pode tocar à vontade. Estou nem aí. Bom, vamos lá. Nós temos
3 questões, as primeiras 3 questões, elas são interessantes porque elas são qualitativas e exatamente vai pegar exatamente na observação que o David fez. Tá bom? Tomem cuidado. Essa questão é uma questão que tem um índice razoável de aparecimento nos vestibulares e é bem qualitativo, tá? Vamos lá. Primeira questão. Durante um choque perfeitamente elástico de 2 esferas de aço mecanicamente isoladas do meio externo, tá vendo? Já falou que o sistema é isolado, falou que a colisão é perfeitamente elástica. Podemos afirmar que a conservação da energia cinética de cada esfera, a dissipação de energia durante o choque, a conservação da quantidade de movimento de cada esfera, a conservação da quantidade de movimento do conjunto das 2 esferas e a conservação da energia mecânica total de cada esfera. Vejo que essa questão ela é pouco perigosa. Pergunto, item E, se a colisão é perfeitamente elástica, a conservação da energia mecânica total de cada esfera, o que vocês acham? Alguém pode falar para mim? Perfeitamente Em elástica. cada não, né? Cada não. É esse problema eu pus aí por quê? Porque ele conta de cada uma delas, ó. Então, ó, o item A, de cada esfera. Não, velocidade vai mudar. B, dissipação de energia, não há, porque é perfeitamente elástico. Conservação da quantidade de movimento de cada esfera? Não. Velocidade muda, a quantidade de movimento de cada esfera muda também. Mas do conjunto se conserva. Então, a resposta é D de dado. Beleza? Segundo, FUVEST. Considere as seguintes afirmações acerca de uma colisão inelástica de um sistema constituído por 2 corpos. Inelástica é aquela colisão que, pós a colisão, os corpos permanecem grudados, juntos. Primeiro, existe conservação de energia cinética imediatamente antes e imediatamente após a colisão? Nós estamos falando de um sistema. 2. Existe conservação da quantidade de movimento imediatamente antes e imediatamente após a colisão? 3. Conserva-se a velocidade relativa dos corpos antes e após a colisão? 10 segundos, alguém conta para mim qual é a resposta certa. Putz, eu acho que é a B, hein? Resposta? Eu fico só com o item 2 de certo, item B. Item B. Item B. Porque, ó, existe conservação da quantidade de movimento. Agora, numa colisão inelástica, há conservação da energia cinética? Não. Conserva-se a velocidade relativa? Não. A velocidade relativa após a colisão é 0. Portanto, é só a resposta 2 está correta. Resposta B de bola. Bonito. 3. FUVEST. Essa é aquela questão que o aluno que é paraquedista, e aluno paraquedista, gente, é 90% dos alunos, 85%. Só 15% estão preparados. O resto é aquela questão que o cara olha essa figura e fala, putz, sem chance. Pula, o cara pula, vai chutar. Então, vocês não são paraquedistas, logicamente que não. Vocês já estão, é tudo profissional aqui já. Está dando aula já. Então, tem que pegar essa questão e encarar bonito. Vamos ver o que fala.
Uma pequena esfera de massa de modelar está presa na extremidade de um fio, formando um pêndulo de comprimento L. A esfera é abandonada da posição 1 e, ao atingir o ponto inferior 2 de sua trajetória, se choca com outra esfera igual, ficando grudadas uma na outra, e depois prosseguindo juntas até atingir a altura máxima H, que é igual a L sobre 4. Considere a hipótese de que as 3 grandezas físicas dadas a seguir se conservam. Com relação a essa hipótese, a única alternativa de acordo com o que aconteceu durante a colisão é. Então, ele vai citar grandezas físicas e ele quer que a gente conte que se conservam ou não. Então, vamos começar. Item A. A energia cinética se conserva? Vocês vão falando para mim. Não. Então, é falsa. A quantidade de movimento se conserva? Sim. A energia mecânica total se conserva? Não. Não, mecânica total não. A energia mecânica? Não. Então, tem que entender como é essa questão. Então, ó, energia cinética, ele está falando que se conserva. Está falando que se conserva. Falsa. Então, como é que eu falaria isso? Essa afirmativa aqui está correta. Porque ele falou, a energia cinética se conserva. Escreveu falsa, então estaria certo isso aqui. A quantidade de movimento se conserva, verdadeiro, está certo. Agora, a energia mecânica total se conserva? Não. E ele falou que era verdadeira. Portanto, essa alternativa está errada. Entenderam a trama da alternativa? Tomar cuidado, hein? Tá? Professor, eu entendi a trama, mas para mim a energia mecânica conservava. Por que não conserva? Na colisão anelástica? Ah, tá, justo. Sacou? Entendi, saquei. Uhum. B. Vamos ver a B. A energia cinética se conserva? Aí o cara já escreveu aqui do lado, verdadeira. Tá fora. Já não presta. Tudo bem? Não precisa nem ler o resto. C. A energia cinética se conserva? Verdadeira. Fora. Não precisa nem ler o resto. D. A energia cinética se conserva? Falsa. Opa. Essa tá certa. A quantidade de movimento se conserva? Sim. Ele pôs falsa. Ferrou. Tá fora também. Você vê que é uma questão meio, sabe, encrencadinha. Vamos ver o E. A energia cinética se conserva, ele pôs falsa. Fechou. A quantidade de movimento se conserva, ele pôs verdadeira. Fechou. A energia mecânica total se conserva, ele pôs falsa. Fechou. Então, essa alternativa E. Sacaram a trama dessa questão? Muito interpretativa, muito qualitativa, ok? É uma questão muito boa essa. Tanto que ele dá essa figura louca aqui, que a gente já imagina que vai ter que calcular um monte de coisa, mas é só na parte qualitativa mesmo, conceitual. Beleza? Muito bom. Então, vamos ao exercício 4. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Uma partícula de massa m e velocidade v choca-se frontalmente com outra de massa 2m Se após o choque as partículas param,
Tá? Qual é a velocidade da partícula 2m imediatamente antes da colisão? Tá? Então, ó, qual é a velocidade aqui? Ó? Vamos colocar em vermelho. É essa velocidade aqui que eu quero. Essa velocidade aqui. Ó. Vermelho, Vzinho. Tá bom? Bom, vejam que ele não fala nada. Nem sentido, não fala nada. Então, eu vou considerar o quê? A quantidade de movimento do sistema. Ó, a somatória da quantidade de movimento do sistema antes de ocorrer a colisão é igual à somatória da quantidade de movimento do sistema depois de ocorrer a colisão. Bom, o sistema é formado por quem? Por exemplo, mvzão mais 2m vzinho, que será igual a quem? Depois dessa colisão, diz que os dois pararam. Ora, se os dois pararam, a quantidade de movimento depois é zero. Então, resolvendo isso, 2m vzinho é igual a quem? Menos m vzão. Você reparou que eu não coloquei sinal nenhum? Porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Você só vai poder pôr sinal quando o valor for dado. Essa é uma consideração importante que vocês têm que ter. Quando o valor é dado, você e sabe que tem um sentido oposto, você pode acrescentar o sinal. Agora, se não for dado, você não ponha antes, porque aí senão você vai pôr duas vezes. Tá? Então, agora apareceu o sinal. O que significa isso? Que eles estavam se movimentando em sentidos opostos, chocou, parou. Foi isso que aconteceu. Pela equação eu descubro isso. Ora, claramente a gente pode cancelar aqui as massas, e aí eu chego à conclusão. Qual é a velocidade da partícula de 2m antes da colisão? Vale menos v sobre 2. Então, a gente percebe na própria relação que eles estavam em sentidos opostos. Vejam, a resposta que ele dá não põe o sinal. Por quê? Porque, na verdade, a resposta ele está dando vetorial. E a gente sabe que vetorialmente, uma grandeza física vetorial, você não põe sinal. Então, pensando vetorialmente, ó, a resposta está aqui. Qual é o significado físico desse sinal para o vetor? Sentido oposto. Pronto. Tranquila essa ou não? Professor, Pois não, senhor. esse tipo de choque, ele é inelástico ou... Inelástico. Ah, tá. Não, Beleza. inelástico. Uhum, Com parada total. Perda beleza. total de energia, né? Uhum. E, Aqui você vai criar o quê? Você vai transformar essa energia cinética das bolinhas em som, em calor. Veja que a energia não vai se perder, né? Alguma coisa vai ser transformada. Tá bom? Professor, só mais uma coisa. Eu não entendi muito bem por que não é AD. Essa parte do sinal me perdi um pouco. Você poderia repetir, por favor? Por que não é AD? É o do sinal. Eu me perdi um pouco nesse final. Não. Não. É eu que pus errado aqui mesmo. Ó. Eu que pus errado. Perdão. Eu que pus errado.
A resposta certa é D. É D. Tá? O que eu quis dizer é que, quando eu coloco um sinal negativo para o vetor, é que me está indicando o sentido oposto do vetor. Então, a resposta correta é menos vetor V sobre 2 mesmo, porque a relação é vetorial. O cálculo que eu... Aqui é cálculo escalar. Aqui não, aqui é o cálculo vetorial, porque eles têm sentidos opostos. Com sentido oposto, o vetor, como é que eu represento um vetor com sentido oposto? Menos o vetor V. Valor não. Tá? Não, tá certo. A resposta certa é D mesmo. Tudo bem? Beleza, valeu, Bom, professor. vamos lá. Questão 5, da VUNESP. Eu quero fazer uma observação para vocês olharem bem esse gráfico aí, ó. Na aula que vem, deixa eu ver. Não tem. Mas observa que o gráfico, mais ou menos no meinho dele, ele é meio estranhinho, né? Ele é meio... Por quê? Porque, na verdade, esse gráfico vai representar a aproximação e o afastamento. E o que acontece durante a colisão? A gente não sabe. Como é um gráfico de velocidade em função do tempo, não é um movimento uniformemente variado, em que o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta, bonitinha, de equação no primeiro grau. Aqui não, a velocidade é qualquer. Então, essa curva meio estranha aí, um gráfico meio serrilhado, e é assim mesmo, tá? Porque é aquele momento que eu falei, durante a colisão a gente não sabe o que rola. Por isso que a gente faz a equação fundamental da dinâmica para os valores médios. A gente começa por aí, tá? Vamos ver. A figura mostra o gráfico das velocidades de 2 carrinhos que se movem sem atrito sobre o mesmo par de trilhos horizontais e retilíneos. Em torno do instante 3 segundos, olha lá, os carrinhos colidem. Olha no gráfico lá, entre esses três aí. Se as massas dos carrinhos 1 e 2 são, respectivamente, M1 e M2, então ele quer uma relação entre as massas. Pergunta, foi dado os valores das velocidades? Foi. Se foi dado, você vai colocar na equação os valores dados, tá? Então, é um problema. Você acha que ele essa colisão é perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou anelástica? O que você acha? Eu acho que é parcial. Parcial, porque há uma mudança brusca de velocidades, né? O que outra coisa que você está percebendo? Ó, olhando no gráfico. O carrinho 2, a velocidade dele é quanto? Antes da colisão. 4. E o carrinho 1, qual é a velocidade dele antes da colisão? Menos 2. Opa! O que está rolando? Sentidos opostos. Colidiu. Qual foi a velocidade do carrinho 1? Virou 3. E do carrinho 2? Virou 1. Sabe o que aconteceu? Vamos olhar aqui para mim aqui. Atenção, ó. A colisão é essa daqui, ó. Entenderam? Cadê? Aqui, ó. Um em sentido contrário ao outro. Colidiu. Continuar no mesmo sentido. No sentido do carrinho 2. É esse tipo de colisão e claramente é uma colisão parcialmente elástica. Mas ela é um sistema isolado. Portanto, haverá conservação da quantidade de movimento do sistema. Quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual a somatória da quantidade de movimento do sistema depois. Então, antes quem é? Q1
mais Q2. E o depois? Vamos chamar de Q'1 mais Q'2. Quem é Q1? M1, V1. Q2? M2, V2. Q'1, M1, V'1. Q'2, M2, V'2. Certo? Agora, vamos lá, hein? Vamos olhar. Conta para mim quanto é que vale a velocidade do carrinho 1 antes da colisão. Pode me ajudando aí, David? Quanto que vale antes? É -2. -2. Mais M2. Quanto que vale a velocidade do carrinho antes da colisão do 2? 4. 4. Depois, M1. Quanto que ficou a velocidade do 1 agora? Ficou 3. quanto? 3. E a do 2? 1. Portanto, eu tenho -2M1 mais 4M2, que é igual a 3M1 mais M2. Vamos olhar as alternativas? Ele relaciona M1 com M2. Então, vou passar o M1 para cá. Vai ficar -2M1 menos 3M1, que é igual a M2 menos 4M2. Menos 5M1 igual a menos 3M2. Ou simplesmente 5M1 igual a 3M2. Pronto. Satisfaz a alternativa E. Tudo bem? Beleza? Professor, Hum. eu entendi que após o choque, eles vão para o mesmo sentido, mas eu não entendi por que que é no sentido do carrinho 1. Quer dizer, do Não. 2. Quer dizer, Aqui, ó. Quem que tem maior velocidade? aonde Agora, após o carrinho choque? 2. A velocidade dele é positiva, não é? Tá? E quem tem maior massa? É o 2 também? Ó, a massa do 2, 5/3 de M1. A massa do 1, 3/5 do 2. Tem maior velocidade e tem maior massa. Ora, tenta fazer uma colisão dessa. Vem você com o gordão. Bate no gordão. O gordão te leva junto ou não? O que você acha? O vento já Certo? me leva junto, professor. Então tá bom. Vamos lá, uma fotinha. Ei, caramba. Muito bom. Muito bem, vamos lá. Até agora a gente não usou o coeficiente, né? Então agora chegou o momento da gente usar. Vocês vão ver por que às vezes, não é sempre, né? Às vezes precisa usar o coeficiente de restituição. E eu quero que vocês fiquem muito ligados neste exercício número 6 da FUVEST, porque eu não vou dar spoiler, mas ao final desse exercício, eu quero que vocês concluam comigo algo muito importante, tá? E que é aquele problema que se aparece,
você, que é muito esperto e profissional, resolve em 30 segundos. E que a grande maioria não vai resolver. Então, vejam bem. Fala assim, ó, uma bola preta de massa M e velocidade V, movendo-se sobre uma superfície muito lisa, sofre uma colisão frontal perfeitamente elástica com uma bola vermelha idêntica, parada. Após a colisão, qual é a velocidade da bola preta? Isso aqui é um joguinho de sinuca. Provavelmente todo mundo aqui já jogou uma sinuquinha no boteco, tal. De repente você quer bater uma bola numa caçapa e dependendo de como você bater essa bola, você pode encaçapar a branca, por exemplo. E aí você perde o ponto. Então, tem gente que bate com tanto efeito que consegue fazer com que a bola pare. Mas isso nós vamos descobrir. Tá? Bom, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sei. Tá? A pergunta que ele faz é a seguinte. Após a colisão, qual é a velocidade da bola preta? A preta é aquela que bateu na vermelha. Ok? Muito bem. Então, seguindo, como o sistema é considerado do tipo isolado, quantidade de movimento do sistema antes, somatória da quantidade de movimento do sistema depois. Antes, quantidade de movimento da bola vermelha mais a quantidade de movimento da bola preta. Depois, quantidade de movimento da bola vermelha mais quantidade de movimento da bola preta. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos seguir. Uma bola preta se move com velocidade V e a vermelha está parada. Se ela está parada, a quantidade de movimento é zero. Aqui seria M vezes a velocidade da bola preta. Igual. O que vai acontecer com a bola vermelha quando bateu na preta? Sei lá. M, vamos chamar de velinha da bola vermelha. O que aconteceu com a velocidade da bola preta? Também não sei. M, velinha da bola preta. Primeira coisa que eu quero que vocês sublinhem no enunciado. Importante. Elas são idênticas. Tá? Elas são idênticas. Se elas são idênticas, posso cancelar massa, massa e massa. Bom, cheguei à conclusão que a velocidade da bola preta é igual à velocidade após a colisão da vermelha mais a velocidade após a colisão da preta. O que eles deram? Eu vou substituir aqui, ó. A velocidade da bola preta é V. Tá? Este valor eu sei, é V. E esses dois aqui? Não sei. Esse chegou agora o momento de eu olhar e eu vejo uma equação com duas incógnitas. Então, é a hora da gente partir para usar o coeficiente de restituição. Outra coisa que você vai sublinhar no enunciado, qual é? Que tipo de colisão que o enunciado falou? De que tipo que é? Perfeitamente elástica. Se é perfeitamente elástica, quanto que vale o E? 1. Então, agora, prestem bem atenção como eu vou armar. Ó.
Começa aqui embaixo. Velocidade relativa de afastamento é V preta menos V vermelha. Tudo bem? O que é que você põe em cima? Invertido. Velinha vermelha mais velinha preta. Porque está na cara que essa aqui vai ser maior do que essa agora. Opa. Menos. É só você inverter. Então, isso daqui é 1. Ok? Muito bom. Velinha vermelha menos velinha preta. Quanto que vale a velocidade da preta antes? É V. E a velocidade da vermelha antes é 0. Conclusão que eu cheguei, multiplica. Vai ficar V é igual a quem? Velinha V menos velinha P. Perceberam a utilidade do coeficiente de restituição ou não? Apareceu aqui 2 equações a 2 incógnitas. Então, você vai resolver um sisteminha de equações. Primeiro grau. V é igual a velinha V mais velinha P e V igual a velinha V menos velinha P. Pronto. Como é que você resolve um sistema desse? Fique à vontade. Substituição, adição. Eu vou fazer por adição, né? Que vai ficar mais fácil. Então, vou somar. V com V, 2V. Velinha V com velinha V, 2 velinha V. Velinha P com menos velinha P é 0. Portanto, qual é a velocidade da bola vermelha depois da colisão? Cancela, cancela. Ela vale V. A velocidade da bolinha V vermelha após a colisão é a velocidade V da preta. Eu vou substituir aqui, ó, só para você perceber que eu tenho aqui V igual. Quanto que é velinha V? Não é V? Menos. E velinha V é igual a V. E o velinha P? Menos velinha P. Passa para cá. Quanto é que é a velocidade da bola preta depois? 0. Alguém pode falar para mim o que aconteceu? A preta parou e a vermelha, após o choque, adquiriu movimento. Certo. Mais. Quero mais do que isso. Não é porque a velocidade do afastamento é igual à velocidade da aproximação no choque inelástico? Sim. Mas Então, tem mais coisa. Tem mais coisa envolvida. Que é isso que eu quero que você perceba, que eu quero que você faça uma questão dessa, que eu gastei aí uns quase 10 minutos, que eu quero que você faça, olhe na resposta e dê a resposta. E qual seria a resposta? A energia cinética de um foi transferida para outro? Não. Não sei. A pergunta é, qual é a velocidade da bola preta após a colisão?
Qual é a resposta que você vai dar? Nas alternativas. C. C. Vamos lá. Qual é a velocidade da bola preta antes? V. Qual é a velocidade da bola vermelha antes? 0. Depois, qual é a velocidade da bola preta depois? 0. Qual é a velocidade da bola vermelha depois? V. Fala aí. Fala aí. Ah, inverte, né, as velocidades antes e depois. Perfeitamente. O que eu quero que você perceba e escreva em letras garrafais? Numa colisão perfeitamente elástica, com corpos idênticos, haverá o quê? Troca de velocidades. A velocidade de um vira o outro vira um. Então, vejam, são corpos idênticos? São. A colisão é perfeitamente elástica? Sim. Quando isso é verdade, haverá troca de velocidades. Então, você olharia esse exercício aqui, ó, e ver a velocidade da bola preta é v e a da vermelha é 0, você já sabe que a preta vai ficar 0. Você ia lá e marcava a alternativa C. Certo? E isso, qual é o... Você vai ganhar numa prova, por exemplo, um baita de um tempo, né? Porque Professor, você não vai precisar resolver. Pois não. antes de tirar a foto, troca o número da questão, porque essa daí é a 7, não a 6. Puxa vida. Muito obrigado. A 6 agora é a da Unesp? Isso, não, é da VUNESP. Isso. Então vamos lá. Ótimo. Muito bem. E, para encerrar, agora a questão 6. Bom, vamos lá. Vamos observar essa figurinha aí. Um carrinho de massa 4M, deslocando-se inicialmente sobre trilhos horizontais e retilíneos, com velocidade de 2,5 metros por segundo, choca-se com outro de massa M, que está em repouso sobre os trilhos, como mostra a figura. Com o choque, os carrinhos engatam-se, passando a se deslocar com velocidade V na parte horizontal dos trilhos. Portanto, é uma colisão do tipo inelástica. Desprezando quaisquer atritos, portanto, ele já está falando que é um sistema isolado, determine a velocidade V do conjunto na parte horizontal dos trilhos, quer dizer, após a colisão. B, a altura máxima H acima dos trilhos horizontais, atingida pelo conjunto ao subir a parte em rampa dos trilhos mostrado na figura. Então, a situação é essa aqui, ó. Eu vou fazer duas figuras. A primeira figura é um carrinho se movimentando.
e outro em repouso. Ocorre a colisão. O que acontece? Imediatamente após a colisão, eles andam juntos. E eles andam juntos com uma velocidade v. E a pergunta é, em relação à horizontal, qual é a altura máxima que eles atingiram? Essa que é a pergunta. A altura máxima é no momento em que eles o quê? Param, certo ou não? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Primeira pergunta que eles fazem. Qual é a velocidade v do conjunto imediatamente após a colisão? Tá? Ou seja, na parte horizontal. Então, já vamos direto. Quantidade de movimento do 1 mais a quantidade de movimento do 2 igual a quantidade de movimento Q só. Por que Q? Porque eles estão juntos. Então, Q1 é um carrinho de massa 4M. Com velocidade V1. Q2 está em repouso. 0. Depois, como é que fica? Ora, são dois juntos. 4M. Qual é a massa do outro? M. Certo? E a pergunta do exercício. Quanto que vale esse V aqui? Então, eu vou ter desse lado 4M. A velocidade desse carrinho aqui é 2,5. 4M mais M, 5M, vezes a velocidade V do carrinho. Aqui já dá para cancelar esse M com esse M. E, portanto, a gente chega à conclusão que a velocidade é de 10 por 5, 2 metros por segundo. Tudo bem? Beleza? Bom, muito bem. Como não tem atrito, nada, né? A partir daqui vira um corpo só. Ele quer saber quanto que vale esse H. Você teria alguma alternativa para calcular? Como é que eu vou determinar a altura lá, a altura máxima? Numa trajetória. Oi? Vovoat? A equação de Torricelli? Energia mecânica. Eu acho que por energia mecânica. Mais fácil. Quem que falou Vovoat? Eu. Primeira coisa Eu que veio na cabeça, tipo, a Ana. Vovoat, Torricelli. Espera aí. Estou vendo aqui um negócio aqui. A Bia Rede escreveu: pipoca é muito requisitado pelos porteiros? É porque Que é seu isso? interfone não parava de tocar. Entendi. Eu me assustei agora. Bom, Ana, Vovoat, Torricelli, essas coisas aí é só quando a aceleração é constante. Se eu tiver uma trajetória retilínea. Esqueci. Desculpa. Sem trajetória retilínea, meu. Por isso que existem os
Teoremas salvadores da mecânica. É para isso que ele existe e você não pode esquecer desses teoremas. Portanto, eu vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B e vou escrever para você que a energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B. Repara que até a colisão há uma dissipação de energia. A partir daqui, não. Grudou, engatou, não tem atrito. É um sistema conservativo. E aí temos que lembrar. O que é energia mecânica mesmo? Alguém me salva, que eu esqueci. Energia cinética mais energia potencial. Muito bom. Energia cinética no ponto A, mais energia potencial no ponto A. Em B, energia cinética no ponto B, mais a energia cinética do ponto B. Por favor, amiguinhos, tem alguma energia no ponto A que é zero? Potencial. Qual? Potencial. Perfeito, porque não tem altura e é o nível de referência que eu estou usando. Tem alguma energia no ponto B que vai ser zero? Cinético. Porque ele para, é a altura máxima. Então, a energia cinética no ponto A será... Agora é um conjunto só, tá? 5m, concordam? Com a velocidade v com que ele saiu. Ao quadrado dividido por 2. Igual. Do outro lado, conjunto 5m G H0. Certo? Podemos cancelar as massas. Vou cancelar esse 5 aqui também. Portanto, como vai ficar? O V, nós calculamos, é 2 ao quadrado, dividido por 2, igual ao G, que é 10, vezes o H. 4 por 2, 2. Quanto que dá isso aí? 1,20. 0,2. A altura, 0,2 metros. E aí, gente? Professor, lembra que eu tinha falado da equação de Torricelli? Sim. Eu fiz por ela e deu esse mesmo valor. Por quê? Na verdade, aqui é por causa... É porque não tem atrito, entendeu? E essa trajetória aqui, ela é... Eu fiz uma trajetória meio estranha aqui, mas a trajetória pela figura aqui, ela é retilínea, tá? Então, como a trajetória é retilínea, realmente daria para fazer por Torricelli mesmo, tá? É que eu forcei a barra aqui, entendeu? Porque você fez por Torricelli, como é que você calculou? Você pôs o ponto aqui e pegou essa altura aqui, né? Isso. Beleza. Sabe por quê também? Tem outro motivo aqui. Qual é a única força que age aqui, nessa subida aqui? Qual é a força que está agindo? Visão? Peso. É o peso. E ela é uma força do tipo conservativa. O trabalho realizado por ela não depende da trajetória. Então, só depende da posição inicial e final. Tá? Então, podemos usar Torricelli? Podemos. Porque a trajetória é retilínea. Se fosse uma trajetória curvilínea, se tivesse atrito, esse tipo de coisa, não daria para usar. Tá? Ok. Então, aqui você pode usar mesmo. Por simplesmente a única força que estaria agindo aí
é a força-peso, que é do tipo conservativo. Beleza? Sim, obrigada. Deixa eu bater uma Professor, aqui, peraí. Oi, fala. eu fiquei com um pé atrás quando fui fazer essa questão de usar essa parte da energia, porque, tipo, a gente só tinha visto que a única que conserva mesmo é a perfeitamente elástica, mas essa dissipação de energia só ocorre durante o choque, né? Depois ela continua Isso, constante. Ah, tá, isso mesmo. legal, entendi. Depois virou um corpo só. Aí é uma questão Uhum. que não tem atrito, nada, o sistema conservativo, beleza. Mas durante o choque ali, na Ali situação, não. aí Ali tem tem dissipação, né? dissipação. Tem. Ah, tá, beleza, valeu, professor. Beleza, gente? Então, tudo de bom para vocês. Tenham uma boa semana. A gente se encontra semana que vem. Tá bom, Obrigada, gente? pessoal. Tchau, Ó, gente. professor, muito obrigado, hein? Tchau, Boa professor. semana. Obrigada. Vocês também. Tchau. Tchau.